Olá, meu nome é Luciano, e você está no canal Teologia Puritana. No vídeo de hoje, vamos aprender sobre a origem da doutrina bíblica do arrebatamento. Desde já o presente estudo defende e acredita na doutrina futurista, no pré-tribulacionismo, no pré-milenismo e no dispensacionalismo. Pois bem, o nosso texto áureo é a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses no capítulo 4 e versos 16, 17 e 18. Vamos ler e estudar este texto agora. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Este texto revela a origem do arrebatamento. Esta doutrina é importante porque devemos ser vigilantes e evitar a apostásia. Veja um outro texto que pode ajudar a compreender o pensamento em foco. Vamos ler no Evangelho de Mateus, no capítulo 14 e verso 36 até o verso 39, assim diz o texto: Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como, nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ou seja, o ser humano está sem a espiritualidade, sem a graça de Deus. De fato, na segunda vinda de Jesus, muitos estarão sem a santidade e sem o foco no reino de Deus. Mas agora precisamos definir o que é escatologia, pois o arrebatamento é um assunto que a escatologia ensina. O que significa escatologia? A palavra escatologia vem de dois termos gregos, eschatos, que significa último, e logos, que significa estudo, ou seja, a palavra escatologia significa doutrina das últimas coisas, ou seja, estamos falando sobre os últimos acontecimentos do fim do mundo. A maior evidência disso está na própria Bíblia. Veja esses versículos, por exemplo, 1 Timóteo capítulo 4 e verso 1, Carta aos Hebreus capítulo 1 e verso 1, 2 Pedro capítulo 13 verso 3, Atos dos Apóstolos capítulo 2 e verso 17, e Joel capítulo 2 e verso 28, em todos os versículos temos a ocorrência do termo últimos dias. Observe agora que a vinda de Jesus se relaciona com a igreja, com Israel e com as nações, e esta relação é vista no texto de 1 Tessalonicenses no capítulo 4 e verso 16. O alarido é para a igreja, a voz do arcanjo é para Israel, e a trombeta de Deus é para as nações. No estudo de hoje vamos focar a vinda de Jesus para a igreja. Vista. Respire um pouco, pois é um assunto bom e complexo. Quero que você entenda que estamos estudando a origem do arrebatamento destinado à igreja. Agora precisamos definir o que significa a palavra arrebatamento. A palavra arrebatamento é um termo grego chamado harpazo, e significa tirar, arrancar, levar, afastar, tirar por força ou por violência, impelir, suprimir, encontro ou elimir. Quero chamar sua atenção para o texto de Hebreus no capítulo 9 verso 28, que ensina um aparecimento de Cristo para a igreja. Vamos ler o versículo. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Temos aqui uma evidência muito forte sobre a segunda vinda de Cristo. Agora, meu amigo, eu não sei qual é sua forma de ler estes textos, mas lembre-se que estamos numa época bíblica no primeiro século, e os primeiros cristãos acreditavam e tinham grande expectativa sobre o retorno para estabelecer o reinado davídico. Ou seja, a teologia do Novo Testamento ensina que a vinda de Cristo é em duas vindas. A primeira vinda, o Cristo nasceu de uma virgem, e agora esperamos a segunda vinda. E essa segunda vinda é dividida em duas fases. A primeira fase, como já falamos, é para a igreja, que imediatamente será transformada e transladada, e na segunda fase, que será no final da grande tribulação, é para Israel. O nosso texto áureo que já lemos fornece um detalhe importante para o estudo da escatologia. Deixe sua Bíblia aberta e veja que o Messias não tocará na terra, pois esta é a primeira fase da segunda vinda. Veja que o encontro do Messias com a igreja
igreja é nas nuvens dos céus. Esta doutrina afirma também que todos os ímpios ficarão de fora do reino de Deus para todo o sempre. O arrebatamento é para a igreja, e quando isso acontecer a era da igreja termina, dando espaço e origem para a grande tribulação. Logo, ao lermos o nosso texto áureo de ser uma carta de ensinamento, é também uma carta de esperança para os que têm Jesus e para quem já morreu. Deus afirma que o arrebatamento e a ressurreição do corpo será real. Por fim, demonstramos que a origem do arrebatamento é bíblica e além disso é para a igreja. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal.